Aí eu não sei mais o que fazer realmente. Aí entrega a chave da pocilga chamada Brasil para o Alexandre de Moraes, deixa ele censurar todas as redes sociais do Brasil e vira logo. A minha análise é essa. O Alexandre de Moraes está dobrando tanto a aposta que eu não vejo mais nada no meio do caminho como resultado possível, como outcome. Ou o Brasil vira Venezuela, ou esse cara o sistema vai ter que entregar a cabeça dele. Foi o título da minha live hoje. Ele comprou brigas que ele não pode vencer, a menos que o Brasil vire de vez a Venezuela. Fala pessoal, sejam bem-vindos. Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Moraes dobra a aposta e suspende as atividades da Rumble no Brasil. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, suspendeu nesta sexta-feira as atividades da plataforma de vídeos Rumble no Brasil, por descumprimento de ordens judiciais. O caso é semelhante à derrubada do X de Elon Musk, em agosto de 2024. Moraes havia fixado o prazo de 48 horas na quarta-feira para a Rumble indicar um representante legal no país, nomear novos advogados e bloquear todas as contas vinculadas ao jornalista Alan dos Santos na plataforma. No caso X, a plataforma de Elon Musk também estava sem representantes legais no Brasil e tinha se recusado a cumprir ordens de bloqueio contra investigados pelo STF. A rede social ficou mais de 30 dias fora do ar no país e só foi reativada após pagar 28,6 milhões em multas, indicar representantes e cumpriu as ordens judiciais. O CEO da Rumble já tinha avisado que não cumpriria mais as ordens de Alexandre de Moraes. Ainda, após Alexandre de Moraes desativar a sua conta no X, Chris Pavlovski anunciou que sua equipe jurídica solicitará ao X a preservação dos registros da conta do magistrado. Abre aspas. Parece que Alexandre de Moraes excluiu sua conta no X, possivelmente apagando registros. Fecha aspas. O empresário criticou a atitude do ministro e afirmou que sua equipe enviará imediatamente uma solicitação formal ao X para garantir que os registros não sejam destruídos. Essa não é uma conduta que se espera de um ministro da Suprema Corte em qualquer país, acrescentou Pavlovski. Nesta semana, a Rumble e o grupo de comunicação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, processaram Moraes na Justiça da Flórida, acusando-o de censura e violação da soberania dos Estados Unidos. Puro fígado, né? Pura bilis. Ele realmente está fazendo as coisas na base do ódio, que eu estou me referindo ao ministro Alexandre de Moraes. Por que eu sei disso? Tem erros básicos de digitação do nome das pessoas, dos envolvidos, uma série de irregularidades, a própria derrubada, autocensura da conta dele, isso significa muita coisa, a ausência de, ele não sabe o que se chama carta rogatória. Ele sabe, né? Ele tem até livro de constitucional escrito, então não dá para dizer que o ministro não saiba. Se fosse o Toffoli, eu ia meio desconfiar, mas o ministro Moraes sabe. Então, ele tem que fazer tudo dentro da regularidade, não dentro da ilegalidade. Né? Até acabei de dar um RT, para quem não sabe, né? No mundo lá do X, a gente faz uma repostagem do meu amigo aí, André Marcilli, apontando, né, advogado constitucionalista, apontando 8 ilegalidades nesse exato ato aqui do Alexandre de Moraes em respeito à plataforma Rumble. E aí eu estava também procurando, porque as coisas no Brasil estão andando numa velocidade absurda, né, de tanto em permanecer a censura, a ilegalidade. Eu gostei do quando você falou, Cauti, porque o certo é desta forma, né? A Rumble foi censurada, ela não foi bloqueada. Existe uma censura, e é uma censura prévia. Então, essa censura prévia que está configurada em tantos outros casos, a gente mais uma vez está vendo a Rumble passar por isso. E aí eu vi na UOL, estava tentando confirmar essa notícia que, por outro lado, o X resolveu pagar a multa de 8 milhões e 100 mil reais. O que significa que vai dar um certo tela azul em quem está julgando e achou que o jogo estava simples, tá?
Eu acho isso bem interessante do ponto de vista estratégico jurídico, já que os Estados Unidos sabe como lidar com o lawfare. E é disso que a gente está falando, né? O uso da justiça e das instituições para caçar inimigos, né? E inimigos aí pessoais, o que torna tudo bem mais grave. E também a gente depois, né, em outro momento, a gente com certeza vai abordar também da irregularidade, da ilegalidade de usar a AGU, Advocacia Geral da União, para defender esse processo nos Estados Unidos, né? Contrataram um escritório lá, mas através da AGU. Isso não cabe, e também mais um abuso aqui de autoridade, ao meu ver, configurado. Então, né, se tiver um pouco de ordem para haver progresso no Brasil, é necessário que esses juízes, e especificamente esse juiz, seja parado. O que eu quero dizer com isso é que ele tem que ser demitido do cargo, exonerado, né, para depois ainda sofrer aí as sanções que deveria, porque afinal ninguém deveria estar acima da lei. Não, ignorou tudo, né? É uma de ficção ridícula. O Mauro Cid foi ameaçado, foi torturado pelo aquele que interrogava e que era vítima ao mesmo tempo 12 vezes. O ministro Alexandre de Moraes mencionou ele mesmo como vítima, né, no interrogatório. É tudo tão ridículo, é tudo tão vazio, tão desprovido, né, de substância, que só uma pessoa muito cafajeste pode fingir que nós estamos trabalhando dentro do campo do direito, que ainda existe democracia, Estado de Direito no Brasil, e não uma perseguição implacável aos desafetos e adversários políticos de uma corte politizada que se vangloria de ter derrotado esse adversário. Então, está tudo muito escancarado, está tudo muito claro. Essa não é a discussão. Ninguém mais sério leva a sério a Globo. A discussão é o que fazer diante disso. E aí sim as coisas começam a divergir. Eu vejo agora, enquanto estava aqui escutando os colegas e tudo, que deu no Estadão que o Bolsonaro, no evento do PL, chorou e disse ter se arrependido de ter falado, poxa, ajuda a te ajudar, presidente. Eu, na minha live, tudo consta de há pouquinho tempo atrás, aqui no canal do Bradock, eu elogiei essa fala. Falei, isso, precisamos subir o tom. Chega, a turma, a cavalaria americana está vindo. O Pavlovski está lá vindo, o Rumble já foi censurado. Nós estamos em guerra. O tirano dessa forma porque está acuado. Aí vem o Bolsonaro sempre nesse morde a sopra. Canalhas! Aí no dia seguinte chama o Temer e manda cartas. Agora está dizendo que a manifestação do dia 16 não pode ter cartaz nenhum. Uma coisa esterilizada, asséptica, né? Para nada. Me ajuda a ajudar, Bolsonaro, porque eu defendo muito o senhor, condeno a perseguição que o senhor vem sofrendo, mas se é para compor com o Alcolumbre e pedir desculpas, a fala que eu ia necessária para a gente combater o sistema, aí eu não sei mais o que fazer realmente. Aí entrega a chave da pocilga chamada Brasil por Alexandre de Moraes, deixa ele censurar todas as redes sociais do Brasil e vira logo. A minha análise é essa. O Alexandre de Moraes está dobrando tanto a aposta que eu não vejo mais nada no meio do caminho como resultado possível, como outcome. Ou o Brasil vira Venezuela, ou esse cara vai ter que... o sistema vai ter que entregar a cabeça dele. Foi o título da minha live hoje. Ele comprou brigas que ele não pode vencer, a menos que o Brasil vire de vez a Venezuela. Essa é a única possibilidade. Então, se a gente for dar uma de Tarcísio, né? Não, veja bem, não bata de frente, é preciso elogiá-lo. Se esse é o caminho do Brasil, eu lamento informar a vocês que estão aí me atacando, né? É fácil para você falar que está fora do Brasil. São os mesmos que defendem o canguru. Eu lamento informar, mas vocês já perderam. Aí vocês já perderam. Na gravação da delação do tenente-coronel Mauro Cid, ele disse que já não acreditava em golpe, uma vez que o Exército tinha refutado essa hipótese. Segundo o texto que Alexandre de Moraes ditou para a secretária, reproduzindo a fala do delator ali, na hora. Hoje, o ambiente dos quartéis, de certo modo, complementa essa posição. Um general da ativa
disse numa conversa particular nesta quarta-feira, depois de divulgada a denúncia contra Bolsonaro e os outros 33 envolvidos, que, aspas, o destaque que eu faço no documento do PGR, do Procurador-Geral da República, é quando ele coloca que o Exército foi uma vítima. E eu acho que foi, sim, vítima da conspirata. Fecha aspas. Essa fala do general da Ativa, que termina dizendo filosoficamente que na vida se colhe o que se planta, expressa a posição predominante nas Forças Armadas, confirmadas em notas oficiais dos comandos e em declarações variadas do ministro da área. As Forças Armadas, que, segundo as investigações, inviabilizaram o golpe, insistem no único ponto agora, que a página seja virada, cumpridas todas as fases do devido processo legal. O Supremo deve atuar apenas nos processos crime em que se tenha envolvida a autoridade mencionada na Constituição Federal. Ex-presidente não goza da prerrogativa de ser julgado pelo Supremo, como também os cidadãos comuns envolvidos em 8 de janeiro. Mas estamos vivendo uma época aí sem igual. Eu me lembro que antes, no regime de exceção, havia avocatória. O Supremo poderia pensar processo. Se criticava muito o fato dele ter esse poder. Agora o poder dele é abrangente, é sem igual. Com um detalhe, quando ele decide, não se tem a quem recorrer. O que, a meu ver, é péssimo em termos de direito de defesa. É preciso que cada qual perceba a envergadura da cadeira. E perceba também que a história é impiedosa. Ela cobra, posteriormente, o ato em si, a responsabilidade pelo ato praticado. Eu, por exemplo, se réu, eu sou ex-ministro supremo. Eu teria a prerrogativa de ser julgado pelo Supremo, mas ministro efetivo. Mas não gostaria de ser julgado pelo colegiado que hoje eu percebo no Supremo. Perdeu, mané. Perdeu, mané. Agora a chapa começou a esquentar, Brasil. Repetindo, apenas um mês. Trump foi eleito mês passado. Nós estamos falando de ano passado e não estamos falando de 2 anos atrás, nem de 3 anos atrás, nem de 4 anos atrás. Apenas um mês atrás e você vai ficar atrás das grades. Então a lei americana funciona e muito. Guarda o que eu vou dizer para vocês. Salva esse vídeo, porque ele vai entrar para a história. Eu garanto para vocês, eu dou minha palavra para vocês, que é impossível Alexandre não sofrer alguma condenação das diversas que tem aqui. Se não todas, 80% delas ele vai sofrer. Mas eu garanto que todas, porque o americano não apresenta processo sem um embasamento firme, real e contundente. Não é esses achismo e tal que esse excremento faz. Então, anotem. A vida dele está acabando. Dele, dos filhos, da família, estão todos já, a partir de hoje, impedidos de entrar nos Estados Unidos. E a partir de hoje, tudo bloqueado. Pessoal, parece que a sanha autoritária de Alexandre de Moraes, em vez de diminuir, em virtude justamente da pressão internacional, está sendo redobrada. Isso não termina bem. É muito triste ver agora que, mais uma vez, Alexandre de Moraes censura brasileiros nas redes sociais, na internet, que utilizam uma rede, nesse caso o Rumble. O Rumble, que havia sido desbloqueado por Alexandre de Moraes antes da vinda do relator da liberdade de expressão da OEA, Pedro Vaca, tinha sido, naquela sexta-feira anterior à sua chegada, desbloqueado no Brasil. Justamente tinha sido uma espécie de sinal de que não havia censura. Vocês lembram aquela conversinha depois no Supremo, dos ministros, para dizer para o relator que só 120 perfis foram bloqueados no Brasil, que já era um absurdo. Se tiver um perfil ou uma pessoa censurada já é tirania. Mas a gente viu que aquilo era uma conversa só para boi dormir, porque agora
depois de o Chris Pavlovski, né, postar algumas vezes que está processando Alexandre de Moraes lá nos Estados Unidos por afetar a soberania americana ao tentar censurar brasileiros fora do território nacional, ou seja, lá nos Estados Unidos. Tanto a empresa do Trump, a Truth, como a Rumble entraram judicialmente contra Alexandre de Moraes. O Chris da Rumble fez então 2 tweets dizendo para Alexandre que não tinha medo dele, que iam se ver nas cortes e assim por diante, e que lutaria até o fim pela liberdade de expressão. E agora que a gente viu, depois de Alexandre de Moraes sair do X, ele deletou a sua conta no antigo Twitter, ele decidiu também bloquear o Rumble, né? Como eu disse, esse tipo de escalada não costuma terminar bem. Nós estamos já numa situação muito tensa, uma denúncia política feita contra Jair Bolsonaro e várias outras pessoas sem nenhuma substância mesmo, né, fática, enfim, aliás, sem devido processo, com todas as ameaças feitas, inclusive ao delator, que não comprovou as coisas que disse com fatos também, muitas coisas inventadas, enfim, roteiro de cinema nem B, C, D, e agora esse bloqueio do Rumble, né? Eu estou aqui dizendo para todos vocês que estão acompanhando esse momento também de profunda crise do governo brasileiro, de confiança das pessoas, insegurança altíssima, criminalidade, como na Venezuela, né, com o governo do Maduro, do Chávez, depois Maduro crescendo um monte, porque a esquerda tem tolerância com os bandidos, tolerância com o crime, e infelizmente a gente vê que isso afeta em todos os níveis. E além disso, inflação, né, subindo, preços dos alimentos já altíssimos, e além disso, o agro, e eu quero deixar essa parte da live aqui também, o agro sofrendo com a falta de financiamento depois de ter sido anunciado o maior plano safra da história, né, toda uma conversa. Para o meu Rio Grande do Sul também, um problema enorme, porque muitos estão precisando de capital e depois da enchente estão com pouco recurso, se é que tem, e nenhuma garantia, e o governo dá essa notícia de que suspendeu o plano safra. Agora o Haddad tentou contornar, mas não é, a princípio, suficiente para aquilo que os nossos produtores precisam, né? E para concluir, aliás, sobre a questão do Rio Grande do Sul também, está havendo nesse momento, estou indo participar de uma missão internacional junto com o prefeito de Porto Alegre, governador do estado do Rio Grande do Sul, para avaliar com os seus secretários sistemas de proteção contra enchentes. A Holanda é número 1 no mundo, nesse momento justamente em que temos um fim de semana pela frente, a Câmara está com poucas atividades e essa missão é importante justamente para aproveitar esse momento e ir buscar essas alternativas tão importantes num dos países que é líder no mundo. Tive a oportunidade de trabalhar também no governo holandês, como você sabe, né? Eu tenho origens na Holanda, estudei lá e por isso mesmo tenho condições de avaliar junto com quem está lá as melhores alternativas para o Brasil. Então é isso, pessoal, estou nesse momento em seguida de novo embarcando, tenho feito mais lives de aeroporto do que de costume, mas também para dizer que a gente está junto com toda a oposição trabalhando firme, não só para levar para fora do país as denúncias que precisam ser levadas quando a gente está em missões internacionais, mas também no Brasil, batalhando na Câmara dos Deputados, junto com os nossos senadores de oposição no Senado da República e junto com vocês que nos acompanham, para que o povo vá à rua, né? E nós precisamos, como eu estou vendo aqui, né, alguém dizendo, parar o Brasil imediatamente. Então, no dia 16 de março... Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.